Salo, né, o Dr. Dilson Drummond. No próximo sábado estaremos entrevistando aqui o Marlo Costas, né? E nós queremos fazer esse ciclo de apresentação aqui dos nossos pré-candidatos. De Niterói também já recebemos. De Niterói já recebemos 2 candidatos, que foi o Dr. Seba e também Felipe Peixoto. Fizemos convite ao Serafim, já fizemos a outra, mas ainda não tivemos uma resposta. Bom, Dr. Dilson Drummond, você sabe que é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no dia de hoje. O nosso programa se sente lisonjeada, toda a nossa equipe, com a sua presença. Você que é um político experiente, uma pessoa que já passou para a cidade, vereador, deputado, e agora parte para mais uma etapa da sua vida política, que é dirigir os destinos da nossa cidade, uma cidade com 1.200.000 habitantes, com 2 milhões de problemas, né? Não é isso? Então, cada morador tem um problema diferenciado, e eu gostaria, sabemos que tanto o governo federal como estadual, o federal está quebrado, né? O do estado falido, os municípios arranhando. E como é que o senhor vê isso aí, as suas propostas, a sua diferenciação daquilo que não existiu antes, do que o senhor pretende direcionar a sua administração em São Gonçalo, em sendo prefeito? Ô Nelson, olha só, eu preferia responder a sua pergunta, colocar alguns tópicos, né? Que a gente pretende implementar no município de São Gonçalo. Em primeiro lugar, a transformação do atual pronto-socorro num centro de referência de traumas e emergências. Aquele pronto-socorro deixando de fazer a consulta médica, essa consulta, é claro, será transferida e atendida com melhor gabarito, com melhor isso, nos postos de saúde, nos PSFs e nas clínicas especializadas. A gente tem que contratar para isso uma equipe de médicos especialistas para garantir equipamentos aumentados, né? E assim como fazer uma UTI que atenda a nossa cidade. São Gonçalo tem muito pouco leito de UTI, não temos condições de absorver a quantidade de pessoas que necessitam, tendo que mandar para Niterói, Rio de Janeiro e até para outras cidades. Então, uma das emergências médicas do nosso município é aumentar a UTI. Uma construção do hospital municipal, dando mais qualidade para o atendimento também no nosso município, que ele não fique tão localizado no centro de São Gonçalo, que por qualquer problema tenha que ir lá fazer uma consulta. Então você chega no pronto-socorro de São Gonçalo hoje, que você vê 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dentro daquele local, e você não tem como atendê-las dignamente, até porque ali não é o lugar delas. Mas vão para lá porque não tem para onde ir. É claro que esse é um problema sério. Então, resumindo, fazer um hospital, transformar o nosso hospital central em emergência, atender emergência, e passando toda a parte de consulta, orientações para outras localidades. Fazendo também uma construção de um programa de leitos para todos. São Gonçalo fez uma coisa muito errada quando ela tirou, e todas as clínicas conveniadas com o SUS, elas fecharam. Fecharam por causa da crise econômica. E nós sabemos muito bem que o leito de clínica médica, o leito de obstetrícia, são leitos com a clínica conveniada, pelo menos, mais ou menos 100% mais barato do que o leito público. Então, nada melhor do que você fazer um investimento na área médica para poder reabrir esses leitos para o município. São Gonçalo hoje não tem leitos suficientes para atender 10% da população. Então, na área médica seria basicamente essas mudanças que a gente pretenderia fazer. Sim. Bom, nisso aí você é perito, né, que a gente sabe que com certeza é o expert nessa matéria, e a gente temos que nos render a essas suas propostas, porque nós sabemos que é uma aflição muito grande do povo. Outra pergunta que eu gostaria de falar é sobre a educação. Posso dar mais uma palavrinha na saúde, que tanta coisa que a gente acaba esquecendo. São Gonçalo, o momento é seu aí. Desculpe, foi um lapso meu. São Gonçalo carece imediatamente de um hospital de oncologia. Todo paciente que sofre de problema de câncer, qualquer coisa, em São Gonçalo, tem problema, que nós em São Gonçalo não temos tratamento para a oncologia. O que acontece? Temos que mandar o paciente para o Rio de Janeiro, para Niterói, para qualquer outro município que não seja São Gonçalo. Então você imagina uma pessoa de baixo poder econômico ter se deslocado do nosso município para qualquer outro município para tratar um câncer que poderá ser tratado muito mais facilmente, com melhores resultados terapêuticos, inclusive no nosso município. Então é básico para a gente que se faça um hospital de oncologia em São Gonçalo. Já passou do tempo São Gonçalo ter esse hospital.
uma das nossas promessas de campanha. Eu sei que é uma palavra que você costuma usar, promessa de campanha, mas uma das nossas palavras principais, até por conhecer um pouco a área, é que São Gonçalo tenha um hospital de oncologia. Sim. Agora, sobre a educação, nós temos aí a educação passando por um problema difícil. Professores, apesar do Neilton dizer que deu 27% de aumento para os professores, mas não é nesse detalhe que eu quero entrar na situação precária hoje, que todo mundo diz que o ensino de norte a sul, de leste a oeste nesse país. E São Gonçalo faz parte desse Brasil. Eu acho que o dilema, né, o drama, nem dilema, o drama que as professoras e qualquer indivíduo que trabalha com a saúde, a educação, perdão, em São Gonçalo, em vários municípios, é drástico. Mas eu acho que, em primeiro lugar, junto com o drama das professoras, temos que ver o drama dos alunos também. Sim. O drama das crianças que estão fora da sala de aula. Então a gente tem uma ideia, um trabalho já estudado para aumentar o número de vagas no município de São Gonçalo para todas as crianças, todos os jovens. Até, se for necessário, trazendo a rede privada para poder colocar essas crianças, né, dentro das escolas. O nosso projeto número 1, deixa eu dizer até melhor, o projeto número 0 para a educação é dar condições para não deixar nenhuma criança fora das salas de aula. Outra coisa, o problema das professoras e dos funcionários da educação. Trazer para uma grande conversa, um grande simpósio, trazê-los como parceiros e não como funcionários distantes no gabinete de prefeito. Fica o prefeito dentro do gabinete trancado em a rainha na Inglaterra e lá na outra ponta os professores sofrendo, inclusive com baixo salário, com a baixa qualidade das salas de aulas, com a baixa tecnologia, que São Gonçalo muito pouco investiu em tecnologia, e nós já temos um projeto para aumentar e melhorar a tecnologia e fazer um acordo, sentar com o sindicato, com o CEP, com o que for, para nós podermos melhorar e trabalhar em cima de uma melhora salarial. Sempre lembrando, não é só salário que a professora quer. A professora quer qualidade para o local que ela trabalha. Um banheiro limpo, uma cozinha higiênica, um alimento bom, um alimento de qualidade, um quantitativo de alimento, não só para a professora, como também para os alunos. Não é um aspecto só salário de professor, é um mundo inteiro da educação. No meu modo de ver, tem que ser todo revisto, item por item. Tá certo. Bom, eu confesso que vou fazer mais uma perguntinha que está dentro da nossa pauta, que eu vou, eu vou seguir a risca dentro com todos aqueles que se apresentaram. E eu fazendo essa pergunta aqui, o senhor respondendo, o Lúcio, o João Gustavo, fica à vontade para fazer uma pergunta de interesse dentro da cidade. Doutor Dilson Drummond, continuando dentro da educação, nós sabemos que há um movimento muito forte para se incluir no currículo escolar dos municípios, já que não fizeram a nível nacional nem estadual, que é a discussão sobre a identidade de gênero. Nós sabemos que São Gonçalo é uma cidade eminentemente de uma população cristã. Eu não disse evangélico nem católico, eu disse cristãos, né? Como é que o senhor vai encarar essa discussão? O senhor vai incluir isso no seu currículo escolar ou não? Primeiro, fazer uma correção, desculpe corrigi-lo. Todo aquele que segue a Bíblia, todo aquele que segue Cristo é cristão. Sim. Você colocou muito bem, não existe o termo evangélico, o católico também é evangélico. Mas você sabe que é explorado assim, né, na mídia, eu não acho. Mas não é o meu raciocínio. Meu raciocínio é que quem segue o evangelho é evangélico. Foi só um adendo. Sim. Agora, quanto à questão que você coloca, eu acho que não deve ser colocado na grade escolar. Eu acho que essa educação, se você começar muito jovem, muito cedo, a criança hoje tem uma gama de informações, até você tem internet, você tem informática massacrando dia e noite, com várias situações. Eu acho que a criança pode, primeiro sim, ter orientação no lar, que eu acho muito importante, a família, a igreja. Quando eu falo a igreja, são as igrejas, né? Sim, com certeza. Todas elas que dão essa orientação básica. Então, acho que não é o momento de implementar isso nas escolas, vamos dizer assim, primária da nossa época, né? Creche, primária, etc. Tal. Acho que a criança não está preparada para isso. Eu acho que por melhores técnicos tenhamos nesse assunto, temos muito poucas pessoas preparadas para poder ensinar e não desvirtuar o ensinamento a esse nível. Eu, como prefeito, sinceramente, eu sei que algumas pessoas, até amigos meus,
são contra o que eu penso, mas eu acho que nós somos ainda conservadores a esse nível e eu sou contra. Tá certo. Lúcio, uma pergunta para o doutor Dilson. Primeiramente, eu quero dizer que eu gostei muito da resposta do deputado a respeito dessa pergunta que eu ia fazer também, essa chamada ideologia de gênero. Eu acho que está perfeita a posição, é a nossa posição. Nós realmente somos conservadores. O cara pode até não ser cristão, nem protestante, nem evangélico, pode ser até ateu, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas, e principalmente quanto mais amadurecido e equilibrado é o homem ou a mulher, se já foi pai ou mãe ou avô, mais contrário é a essa política de extrema esquerda que o governo do PT, a começar pelo Lula, tentou e continua tentando implantar nas escolas. Então, eu estou muito satisfeito e feliz de ver um candidato a prefeito da minha cidade, São Gonçalo, claramente dizer que é contra, e caso seja prefeito, será contra este tipo de bobeira. Deputado, eu nasci em São Gonçalo, e morei lá até os 11 anos de idade, dos 11 anos de idade até 20 e poucos em Caraí, com os meus pais, nós nos mudamos para Caraí, e eu me casei em 2008, voltei a residir na residência, que os meus avós, quando vieram de Portugal, construíram ali no Mutondo, bem no centro do Mutondo, ali atrás daquelas, onde hoje virou um point de São Gonçalo no Mutondo, ali, Guimas e tudo mais ali e tal. Eu tive o prazer de conhecer o ex-prefeito Edson Ezequiel, a deputada Graça Matos, acompanhei aí já em Niterói o Henry Charles e mais presencialmente um pouco da Aparecida Panicete, que hoje inclusive está inelegível, junto com o filho dela, o Márcio Panicete. O senhor é experiente na cidade, é candidato a deputado, a prefeito, já foi deputado. Aquela famosa pergunta que todo mundo faz para o candidato. Por que, doutor Dilson Drummond, o senhor acha que o senhor deve ser o prefeito da cidade de São Gonçalo? Veja bem, eu não vou desqualificar os outros candidatos, é claro que não. Mas eu acredito pela minha experiência, pela minha atuação de muitos anos no Executivo, muitos anos no Legislativo, 22 anos no Legislativo, muitos anos dirigindo empresas, muitos anos administrando, vendo problemas, contato diário com funcionários, empregados, funcionários, diretores de empresas. Então esse mundo eu participo dele há muitos anos. Então acredito que eu estou plenamente capacitado para dirigir uma cidade, claro que não sozinho, há que ter uma equipe técnica. Eu sou totalmente contra botar o amigo como secretário somente por ser amigo. Se o amigo tiver competência, não vejo problema que ele seja um secretário. Mas é fundamental que o secretário seja muito técnico. Como é que você vai colocar um secretário de Fazenda que não tem a qualificação necessária para todo um problema de um município com 1.300.000 habitantes, e segundo o Nelson, 2 milhões de problemas, são 2.500.000, aumentou de ontem para hoje. Com aquela chuvarada que um mês atrás, pioraram os problemas. São Gonçalo, ao meu modo de ver, ela hoje necessita ser refeita. São Gonçalo necessita ser reestudada, não pode ficar reestudando muito tempo, não. Você tem que fazer uma reforma administrativa, você tem que fazer uma reforma política. Você, assumindo o mandato dia 1º de janeiro, tem que imediatamente começar essa reforma. Não dá para ficar 2, 3, 4, 5 meses estudando, não, pelo contrário. A minha equipe, que várias pessoas gabaritadas, estão trabalhando desde agora numa reforma de São Gonçalo, e se ganharmos a eleição, no dia 1º de janeiro começa a reforma, dia 1º de janeiro, a partir do momento que sento na cadeira, eu com a equipe inteira. A primeira coisa que vai acontecer em São Gonçalo é uma reunião com o prefeito e todos aqueles que vão estar no executivo, para poder dar início à reforma que estamos fazendo já agora. No papel, é claro, que nós não estamos no cargo. Para resumir a sua pergunta, me considero perfeitamente habilitado a dirigir a cidade. Sei que é um problema, um mega problema, todos nós sabemos. Acredito eu que alguns candidatos não tenham noção do problema que eles vão enfrentar, até porque nunca enfrentaram problema nenhum, e vão dar de cara com um problema muito grande, talvez não tenham noção do tamanho desse problema. Agora, a minha equipe tem toda a noção.
aquilo que eu não entendo, que o prefeito não está ali para entender tudo. Eu não posso entender Secretaria de Fazenda. Dizer que eu entendo Secretaria de Fazenda seria uma leviandade minha. Então tem que ter um secretário de Fazenda totalmente hábil, habilidoso, inteligente e que tenha as saídas legais para melhorar o município. Inclusive, como o Nelson falou aqui, pela extrema falta de dinheiro, português, claro, que a rede federal não está repassando para ninguém, estadual muito menos, é municipal. Você tem que começar a fazer as coisas para que você, primeiro, diminua o custo. Se eu ganho 10 milhões de reais por mês no município, né, e gasto 30, olha só, eu aumento a arrecadação para 30 ou eu diminuo o gasto para 10. E no final do mês tem que bater, a conta tem que bater, tem que ser 0 a 0. Assim como eu sei que saúde não dá lucro nenhum, nem pode dar, educação não dá lucro nenhum, nem pode dar. Educação e saúde, fundamentalmente, são duas secretarias que só gastam dinheiro e tem que gastar, que é para isso que o povo paga impostos, para ter uma boa educação, para ter uma boa saúde. Então não se economiza em saúde, não se economiza em dinheiro. Claro que eu entendo que também tem que haver uma arrecadação para quem tem a verba necessária para poder ser utilizada nesses segmentos. Bom, nós estamos aqui com o candidato, o pré-candidato a prefeito do município de São Gonçalo, está traçando aqui as suas diretrizes, né? E muito bem colocada a pergunta do nosso amigo Lúcio, né? Que é um componente aqui da nossa equipe. E o meu amigo João Gustavo, né? Que certamente tem uma pergunta aí na cartola, né? Isso. Tira da cartola, amigo. Vou colocar essa pergunta. Não coloca não. Faz a pergunta, vai. Meu amigo local não responde. Meu amigo Dr. Dilson Drummond, na campanha passada, o prefeito atual falou que ia colocar a passagem a 1,50. Nós sabemos a crise que está passando o transporte no Rio de Janeiro. Agora fechou a Bangu, 800 trabalhadores na rua. Essa é a 6ª empresa que fecha no Rio de Janeiro e Baixada. Essa crise está chegando a todos os municípios. São Gonçalo não vai ser diferente. O prefeito atual tentou colocar as vans e nós tivemos que fazer uma manifestação para proibir aquela van lá e conseguimos, através da Câmara, dos vereadores, suspender o projeto de legalização das vans. E me preocupa muito, eu sendo do Sindicato de Rodoviários, o que os prefeitos de São Gonçalo pretendem para o transporte de São Gonçalo, já que São Gonçalo é uma cidade de 1.300.000 habitantes, que na sua maioria trabalha fora de São Gonçalo e precisa de uma condução, de um transporte adequado, de um transporte limpo, de um transporte com horários, não andar feito uma sardinha em lata. O que o senhor pensa com relação ao transporte? O senhor vai botar a passagem a menos de R$1 para fazer concorrência com o atual prefeito? O senhor vai liberar as vans? O senhor vai correr atrás do corredor viário, que seria metrô, agora passou para BRT? Qual é o transporte de qualidade que o senhor pensa para a população de São Gonçalo? Em lugar, queria saudar meu amigo João, ex-vereador e futuro vereador. Nessa próxima eleição voltará à Câmara de São Gonçalo, de Niterói, que eu penso tanto em São Gonçalo que eu confundo. Gostei de ver outra vez assumir aquela tribuna que tão bem você defendeu no último mandato. Ô João, olha só, eu acho que São Gonçalo passa uma crise monumental de transporte público. Quando eu falo da crise monumental de São Gonçalo, não vou citar que os outros passam também, não, porque não é assunto nosso discutir os outros municípios. Mas você vai em alguns municípios, você vê que o transporte público, vou dar um exemplo. Niterói, por exemplo, com todas as mazelas que tem, como qualquer cidade tem um transporte público mais decente. Tem ônibus com ar-condicionado, tem ônibus com deficientes físicos, tem ônibus de melhores qualidades. São Gonçalo não tem nada disso. Você chega lá, são ônibus de uma porta só, são ônibus sujos, a maioria, não vou dizer que são todos, né? Mas são ônibus sujos, e o passageiro entra quando sai de branco, sai cinza, entendeu? A qualidade do transporte é muito ruim. Como é que a gente pode fazer uma melhoria? Eu acho que a grande melhoria é trazer a sociedade civil para um grande debate. Eu não tenho a chavezinha mágica, acho que ninguém tem essa chave mágica, mas eu acho que todos nós raciocinamos de uma maneira positiva. Juntar, por exemplo,
trazer os empresários de ônibus, claro, tem que trazer, eles são donos dos ônibus. Como é que você vai fazer um transporte público se não trouxer os empresários? Como é que você vai fazer um transporte melhorado se não trouxer os sindicatos rodoviários? Você vai botar o sindicato na ponta esquerda, o empresário na ponta direita, a van lá à frente? Não, acho que tem que trazer com um grande debate. E esse grande debate, ô João, eu tenho certeza absoluta que tem que ser feito agora. Não é em janeiro do ano que vem. Tem que ser feito agora, em maio, em junho, em julho. E quando chegar essa conclusão, João, no meu modo de ver, espero que eu ganhe a eleição, tenho certeza que eu ganhe a eleição, mas se houver um acidente de percurso, aquele que ganhar é pegar esse projeto que a sociedade civil, junto com o empresário, junto com o pessoal das vans e junto principalmente os sindicatos dos rodoviários, chegar a uma conclusão. Quanto à passagem de R$ 1,50, eu quero fazer uma crítica aqui, mas é uma crítica construtiva. Eu não pretendo fazer nenhuma propaganda mentirosa. Eu não pretendo propor nada que eu não vá poder cumprir. Eu acho que o ex-prefeito talvez tenha tido até uma boa vontade, ele falou, ele achou que poderia cumprir essa promessa meio fora de esquadro, mas eu não faria uma proposta dessa, até que tem que ver planilhas. Eu não posso dar prejuízo para quem trabalha com o público, da mesma maneira que eu quero. Quem trabalha com o público é um serviço de qualidade, aquele que usa o transporte público, seja ele qual for. Bom, doutor Dilson Drummond, nós temos um tempo aqui, que nós vamos concentrar todos mais ou menos uma mesma média de tempo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma colocação final para a população, realmente, por que eles têm que apoiar o seu projeto. Sim, pode falar. Ô Nelson, veja bem, em primeiro lugar eu gostaria que todo munícipe votasse. A primeira coisa é essa. Nós sabemos que hoje gira aí 50% das abstenções a nível de que não vão votar em branco e votar nulo. Eu gostaria de convocar toda a situação de São Gonçalo que fosse às urnas expressar sua opinião. Eu acredito que o voto é a única maneira que o morador da cidade tem para expressar a sua opinião. Depois que ele já se conscientizou que ele vai votar, ele pensa em quem que ele vai votar. Não adianta votar naquele cara que dá o tijolinho, dá o cimentinho, que aparece de vez em quando. Eu gostaria que ele votasse os candidatos todos que vão estar na lista lá e olhasse o que cada um efetuou pela cidade. Olhasse o que ele está tentando ou vai dizer que faz pela cidade. Separar o trigo do joio. Ver aquele, desculpe o termo, aquele que nós sabemos está mentindo. Aquele que está com promessas impossíveis de serem cumpridas. Esse eu acho que tem que ser descartado imediatamente. Descartar aquele candidato que vai na periferia, dá o tijolo, dá o cimento, ou seja, vai comprar o voto de uma maneira que só em comprar já é ilegal. Ele já sabe que quem está fazendo isso não será um bom governante para a cidade. Ele vai ter que recuperar o dinheiro que ele botou nessas promessas vãs. Ele vai recuperar de uma maneira, claro, que nós todos sabemos, tirando do erário público, não há dúvida nenhuma disso. Então, eu tenho certeza que eu sou qualificado para o cargo, trabalhei anos e anos e anos para chegar ao momento de assumir esse cargo, tenho plena consciência que posso assumir, tenho certeza que farei um bom governo para São Gonçalo, amo São Gonçalo, trabalho em São Gonçalo, vivo em São Gonçalo, estou diuturnamente na rua, não só trabalhando como médico, mas trabalhando também como cidadão do município. Aliás, sou cidadão gonçalense, quem não sabe, eu não nasci em São Gonçalo. Eu, por opção, sou gonçalense por opção, não por ter nascido. Eu optei em ser gonçalense, isso é um adendo. Então, por ser um cidadão gonçalense, eu tenho certeza que o trabalho que nós efetuamos há muitos anos em São Gonçalo reverterá com poder na mão de aumentar esse trabalho e trazer para o nosso município melhorias tão necessárias nas áreas principais, no meu modo de ver. Saúde e educação é fundamental, esses dois princípios. Eu sei que tem vários outros também. E um terceiro que você não me perguntou, que é apavorante, é a segurança pública de São Gonçalo. São Gonçalo tem 270 policiais militares por dia, que é uma vergonha. 1.300.000 habitantes, 270 policiais militares por dia é muito pouco, muito pouco. No Maracanã, num dia de Fla-Flu, tem mais. No dia de Vasco e Botafogo, tem mais. Aí São Gonçalo tem 270. Então, isso eu sei que o prefeito não pode colocar PM na rua, mas o prefeito tem o poder de conversar com o governador, conversar com o comandante-geral da PM e fazer com que efetivo São Gonçalo volte a ser melhor do que era 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, é bem melhor do que hoje, mas tem que ser melhor que há 10 anos atrás.
Então temos que pensar inicialmente em saúde, educação e também na segurança pública do nosso município. Bom, daí nós encerramos essa oportunidade do Dr. Dilson falar sobre os seus projetos, como também nós vamos dar oportunidade a outros pré-candidatos. Lamentavelmente não temos como dar espaço aos vereadores, porque são centenas de candidatos, né? E a gente não quer cometer uma injustiça, né? Então, todos os pré-candidatos nós vamos dar essa oportunidade, tanto de Niterói como do São Gonçalo. Doutor Dilson, eu quero agradecer a sua presença aqui e que você continue aqui na nossa mesa, tá legal? Bom,